É bom poder terminar o sábado ouvindo uma música que nos coloca calmos, quietos, diante de Deus. É muito bom poder estar aqui. Esse é o meu primeiro encontro com gente que faz na Associação Leste Mato Grossense. Gente que faz. Gente que abre a Bíblia e fala para outros que há um céu a ganhar, um inferno a perder. Eu gostei da definição que o pastor Israel, o Rafael, trouxe para nós. Ele falou assim em algum momento que ação missionária, evangelismo, trabalho missionário, são perdidos dizendo para outros perdidos como encontrar a salvação. Eu gosto dessa definição. Por mais que ela soe assim um pouco dura, quase que grossa, é o que nós somos. Olhe para nós mesmos. Olhe para a graça de Deus. Olha o que os céus fez por nós. Quando nós olhamos para nós mesmos, não entendemos como é que Deus quis amar gente como nós. Porque, naturalmente, nós somos seres desafiadores. Paulo, em sua infinita santidade, bondade, ele disse assim, nem eu mesmo compreendo minha maneira de ser. Hoje nós diríamos, Paulo, você tem que fazer terapia. Porque ele disse, nem eu mesmo compreendo a minha maneira de ser. Ele disse, o bem que eu quero, eu não faço, e o que eu detesto, o que eu aborreço, isso eu faço. E era Paulo. Se Paulo pôde dizer isso, o que eu poderia dizer de mim mesmo? Eu disse que nós somos gentes desafiadoras, mas eu queria dizer, e fiquei com medo de ofendê-los, eu queria dizer, nós somos complicados. Às vezes psicólogo não dá jeito na gente, precisa psiquiatra mesmo. E às vezes psiquiatra não dá jeito, precisa o Espírito de Deus mesmo. Mas somos estes desconexos, complicados, que Deus usa, que Deus quis usar, que Ele quer usar para falar para outros, onde encontrar salvação. É como um mendigo, dizendo para outro mendigo, onde encontrar o pão. É isso que nós somos. E o problema é que existem dezenas de mendigos, centenas de mendigos, que nós, mendigos espiritualmente falando, que nós conhecemos, mas que eles não sabem sequer que estão perdidos. O desafio do Evangelho é levar pessoas à adoração. Tudo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz é levar pessoas à adoração. Porque quando nós adoramos, nós somos transformados. Quando nós adoramos a Deus, nós somos transformados. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia existe exatamente para levar pessoas à adoração. Para termos mais crentes adorando. Porque quando adoramos, nós nos tornamos melhores pessoas, nós nos tornamos melhores maridos, melhores cônjuges, nós nos tornamos melhores pais, nós nos tornamos melhores filhos, nós nos tornamos melhores empregadores, nós nos tornamos melhores empregados.
Porque a presença de Deus nos transforma. Amém mesmo. Eu fico encantado quando paro e penso em um Deus santo que aceita a adoração de trastes como nós. Se eu tivesse mais liberdade com você, eu diria de porqueira como nós. Eu tenho medo de te ofender, então eu fico no traste. Mas como é que um Deus santo aceita a adoração de seres como nós? E Ele aceita. Por que Ele aceita? Ele não está cercado de anjos santos que nunca pecaram, que não conhecem o que é pecado e que poderia receber a adoração desses seres santos? Está. E por que Ele insiste em trabalhar conosco? Porque quando nós adoramos, nós somos transformados. E o convite da Igreja Adventista é para que nós possamos ser transformados. É para que nós adoremos a Deus. Outro dia eu estava numa reunião com os meus pastores e eu perguntei para eles, o que é adoração? Essa pergunta surgiu de um livro que eu li, que está em português, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, com o título Adoração Autêntica. Ele pergunta, o que é adoração? E ele diz que as pessoas respondem essa pergunta de forma errada, de forma equivocada. E nós, quanto mais crentes somos, historicamente falando, mais corremos o risco de responder essa pergunta errada. O que é adoração? Ele diz que as pessoas dizem que adoração é louvor. Vamos à igreja adorar. Vamos à igreja adorar. E ele diz, louvor não é adoração. Quando eu li isso, eu fiquei desconfortável, sabia? Porque, irmãos, eu não sei nada de música, mas está aqui um pecador que gosta de louvor. Irmãos, tem sábado que a gente vai, que eu vou à igreja, e eu fico pensando assim, nem precisava ter sermão hoje. Eu queria só ficar nesse ambiente por mais tempo com essa produção musical. Hoje eu assisti o culto, preguei, participei na igreja do Porto. Irmãos, que referência de louvor. Que referência. Já preguei aqui, eu estou só há 3 sábados na associação. Preguei um sábado, que foi hoje no Porto, um outro sábado eu preguei aqui na Morada, e o primeiro sábado eu preguei na igreja central de Cuiabá. Eu quero chegar a todas as igrejas. Deus há de me dar o tempo necessário para isso, e eu vou ajustando. E preguei um domingo à noite em Rondonópolis. Hoje no Porto. Aqui também, na Morada, um louvor encantador, eu participei e eu vi. A igreja central também vi. E eu gosto de sublinhar, de valorizar isso. Quero chegar na sua igreja. Louvor. Irmãos, o louvor tem a capacidade de, em qualquer língua, colocar um pecador diante de Deus e fazê-lo ver o lugar de Deus e o lugar dele. E quanto mais o louvor, a música, a proposta é o que os estudiosos chamam de vertical. O que é uma música vertical? É uma música onde você fala para Deus e Deus fala para você. Horizontal é quando você fala para o outro. Por exemplo, vamos dar a mensagem ao mundo. Uma música linda, mas ela é horizontal. Eu estou falando para a igreja. Vamos fazer isso? Uma música vertical, você fala para Deus. E Deus fala para você. Mas o autor do livro diz que isso não é adoração. E eu pensei, estou confuso. Porque eu tenho algumas músicas que eu costumo sozinho na minha sala, sentado num carpete no chão, colocar, fechar os olhos e ficar ouvindo aquilo e eu adoro a Deus, isso me faz tão bem. Ele disse, isso não é adoração. E ele continuou. Ele disse assim, que ir à igreja, tomar banho, vestir uma roupa melhor do que aquela que atualmente usamos na semana, e ir à igreja, também não é adoração. Houve um momento que eu
peguei o livro assim e falei, será que esse camarada é adventista mesmo? Estamos falando a mesma coisa? Não é possível. Ele disse que isso não é adoração. E ele continuou, e ele chegou a uma parte do capítulo, que essa eu rasguei minhas vestes. Pasme vocês, mas ele disse assim, oração não é adoração. E ele falou que é possível você orar sem estar adorando. E citou Ellen White, quando ela fala em história da redenção, que o diabo se ajoelhou diante de Cristo, mas não estava adorando. A propósito, decidiu, história da redenção fala isso, que ele não mais se ajoelharia para adorar a Cristo, ele não estava adorando. Então, oração não é adoração. O que é adoração, então? Aí eu fiquei com essa pergunta, eu falei, tá, agora, você botou um problema em mim, agora resolva. Antes de responder o que é adoração, ele disse que estas três coisas, louvar, orar, ir à igreja, assistir, participar, ele disse que isso não é adoração, ele disse que isso é preliminar da adoração. E aí ele ilustrou, o que é o namoro? É uma preliminar do casamento. Alguém namora, e depois de algum tempo namorando, chega à conclusão que querem viver juntos e se casam. Então, o namoro não é casamento. Namoro é uma preliminar do casamento. Então, orar, louvar, estudar a Bíblia e ir ao culto são preliminares da adoração. Então, o que é adoração? No livro, ele usa 4 passagens bíblicas para explicar. Eu vou tentar usar uma ou duas pelo fator tempo. Mas é um livro que vale a pena você ler. Adoração Autêntica. Entra no site da Casa Publicadora ou vai na loja e você pode encontrar. É um livrinho fino, espessura de uma lição de escola sabatina, mas que transformou a minha compreensão do que é adoração e eu estimulo a fazer. O que é adoração? Uma das passagens que ele usa é a história narrada em São João, capítulo 4. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Eu não vou ler pelo fator tempo, mas vou apenas comentar. Mas vamos acompanhando no capítulo 4 de São João. São João conta a história da mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela tem algo que nos ensina aqui sobre o que é adoração. O texto bíblico diz que Jesus está vindo com os discípulos, ele está vindo da Galileia, indo para a Judéia e passa na terra de Samaria. Os estudiosos dizem que haviam 2 caminhos para fazer esse percurso. Um deles passava pelo lado direito do Jordão, e o outro passava pelo lado esquerdo do Jordão. O caminho que passava pelo lado direito era o caminho mais longo. Os estudiosos chegam a falar de 3 a 4 horas de caminhada a mais, da Galileia para a Judéia, vindo pelo lado direito do Jordão, 3 a 4 horas a mais de caminhada. O caminho que vinha pelo lado esquerdo era um caminho mais curto. Porém, os judeus faziam sempre a opção do caminho mais longo, porque eles, assim, não passavam pela terra dos samaritanos. Eles não se davam bem com os samaritanos. Aí, para não pisar em Samaria, eles pegavam o caminho mais longo. Eu não conheço bem Mato Grosso, mas me ajude. É como se eu quisesse ir daqui para Brasília. Mas daqui para Brasília, capital, me parece que o caminho mais curto é para o Barra das Garças? Barra do Garças. É o caminho mais curto, né? Primavera do Leste, Barra do Garças. Eu vim de carro de Brasília e foi esse o caminho que o GPS me deu. Mas vamos dizer que eu não quisesse passar por Barra do Garças. Aí eu teria que fazer por onde? Rondonópolis. Faz sentido? É o que os judeus faziam.
para não passar na terra dos samaritanos. Por que eles não queriam passar na terra samaritana? Porque no passado eles foram um povo só. Lembram? Lá, no Velho Testamento, Davi passa o reino para Salomão, Salomão passa para Roboão, Roboão faz uma besteira lá e aumenta imposto, divide o reino. Fica 2 tribos chamado Reino de Judá, 2 tribos e 10 tribos chamado Reino de Israel. A capital do Reino de Judá era onde? Jerusalém. A capital do Reino de Israel passou a ser onde? Samaria. Tinha um problema. Qual era o problema? É que a adoração era feita no templo, exclusivamente no templo, e o templo ficava em Jerusalém. O rei de Israel, com as 10 tribos, para não deixar o povo descer a Jerusalém, porque se o povo descesse para Jerusalém, o povo levava os seus recursos para Jerusalém, iam para as festas religiosas em Jerusalém, mas comercializavam lá, e o rei, tentando evitar tudo isso, o rei criou um culto em Samaria. Disse, vocês não precisam descer a Jerusalém, aqui em Samaria tem. Mas tinha um problema, só fazia culto levitas, e os levitas estavam todos em torno de Jerusalém. O rei instituiu lá uns levitas, ordenou e falou, vocês agora são levitas. Falou, pronto, nós temos um templo nesse monte e temos os nossos levitas, vocês podem fazer culto aqui. Os judeus de Jerusalém ridicularizavam aquele culto, falava, não é no templo, e não são sacerdotes levitas, é tudo profano. Então, tudo que os samaritanos oferecem é profano. Um judeu não tomava água sequer em um copo que um samaritano tivesse tocado a mão. Jesus está descendo da Galileia para Jerusalém, para a Judéia, e passa por Samaria. Ele passa exatamente pelo caminho mais curto. Olhem para mim. Sabe por que Jesus passa pelo caminho mais curto? Porque Ele faz qualquer coisa para te encontrar. Olhe para o Calvário e você vai ver o que Ele foi capaz de fazer para te encontrar. Ele passou por ali. O texto bíblico diz que Ele parou na beira de um poço. É como se fosse um anel viário. Ele parou ali. Os discípulos foram à cidade. E ele ficou sozinho ali. Ele tinha orquestrado tudo. Ele incentivou, vamos comprar alimento. Eu vou ficar aqui. Os discípulos foram. Nisso chegou uma mulher. É estranho, era meio-dia. Por que uma mulher estaria buscando água ao meio-dia? Tem algo aí para se explicar. As mulheres não buscavam água ao meio-dia. Era o calorão de Cuiabá. E já me ameaçaram aqui, dizendo, você não está vendo o calor, espere chegar agosto, setembro, que você vai ver o que é quente isso aqui. Então, quem é que vai sair no calorão de Cuiabá, em setembro, buscar água ao meio-dia? As mulheres iam buscar água muito cedo, antes do sol sair. Porque depois que o sol sai, é muito quente. E quando o sol sai, elas já têm água em casa para as atividades. Ou, diz os estudiosos, que elas iam buscar água no final do dia, quando o sol já tinha se posto, e aí não havia mais aquela intensidade solar. E, estranhamente, essa mulher, a samaritana, estava indo buscar água ao meio-dia. A Bíblia diz que ela chegou, verso 7 disse, nisto veio uma mulher buscar água. Ela chegou, olhou para Jesus e baixou a cabeça. Jesus olhou para ela e aí Jesus quebrou as regras sociais. Olhem para mim, Jesus nunca quebra princípios, mas tradições sim. Ele quebrou as tradições. Olhou para a mulher e falou assim, dá-me um pouco dessa água. Ela achou estranho. E ela falou, como que você, sendo judeu, pede água para mim? Que sou mulher, samaritana. Como? Aí Jesus diz assim, olha, se você beber da água que eu tenho para dar, nunca mais você vai ter sede. Ela concluiu, arrogante mesmo, esse é judeu mesmo, olha aí, acha superior. Ele não tem água nem para ele beber, e está dizendo que
Tanto é que ele está me pedindo água, ele não tem água nem para ele beber. E está dizendo que se me der da água que ele tem, e ele não bebe, porque ele não está bebendo, ele está com sede. Se eu beber da água que ele tem, eu nunca mais vou ter sede. Não faz sentido. E ela fala, o poço é fundo, o senhor não tem como tirar. Como que você vai fazer isso? E ele fala, da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Líderes, olhem para mim. Da água que Jesus dá, quem bebe, nunca mais terá sede. Pode viver num deserto, no calor de 40 graus, estará hidratado e sobreviverá qualquer provação, quem beber da água que Jesus dá. Quem adorar, porque a adoração nos transforma. Jesus olha para ela e fala assim, ela disse, tá bom, então me dá dessa água. Aí Jesus fala assim, vá até a cidade, desculpa-me. Jesus diz assim, vá, chama teu marido e vem. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Sendo extremamente respeitoso com ela. Jesus está dizendo assim, não é bom para você que é uma mulher ficar falando com um estranho na beira do caminho, podem te defamar. Então foi o seguinte, vá lá, chama teu marido e venha, e eu vou te dar dessa água. Essa conversa não é para nós estar aqui tendo só nós dois. Chama teu marido, vem. Aquela mulher fala, eu não tenho marido, eu não tenho. Jesus disseste bem, porque tiveste 5, e o que tem não é teu. Aqui os estudiosos começam a entender por que aquela mulher estava indo buscar água ao meio-dia. Porque ela era uma mulher cuja vida era difamada. Você já imaginou na sociedade de hoje, uma vizinha que você tem que já teve 5 maridos, e o 6º que tem ainda não é dela? Não é complicado? A gente não tem assim a possibilidade de olhar e falar, essa aí já teve 5. Essa aí troca de marido igual de roupa. Vou cuidar do meu aqui, porque para ela pegar o meu não custa. Se isso hoje é complicado, você imagina isso nos dias de Jesus? Então as mulheres iam buscar água de manhã, ela não ia, porque o meio era impróprio para ela. Ela ia no meio impróprio, porque ela estava sozinha, vivendo a solidão, vivendo o pecado dela, vivendo a luta dela. Quando Jesus disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tem não é teu, ela reconheceu nele o Messias. Jesus conhece a sua vida. Você precisa reconhecer nele o Messias. E quando ela reconheceu que ele era o Messias, o texto bíblico diz que ela mudou totalmente a sua conversa. A conversa antes era água. Quando ela reconheceu nele o Messias, ela disse assim, mestre, rabi, os nossos pais dizem que a adoração é neste monte, mas vocês judeus dizem que é no templo. Me diga, onde que é a adoração? É neste monte ou é no templo? O que interessava para aquela mulher era a adoração, porque ela sentia necessidade de adorar a Deus. E Jesus disse, os adoradores que o Pai procura são aqueles que adoram nem neste monte, nem tampouco no templo, mas aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não estão presos a sistemas. Os verdadeiros adoradores não estão presos a padrões tradicionais, mas a valores bíblicos que esta igreja tanto luta para defender e para colocar na vida do povo. Aqui, eu e você começamos a entender o que é adoração. Adoração está relacionado a adorar em espírito e em verdade, ainda que não seja dentro do templo. Adoração não é o que nós fazemos na igreja nos sábados de manhã.
Adoração não consiste nessa roupa sabática habitual que nós colocamos e dizemos vamos ao templo. Adoração não está ligado ao que fazemos aqui, embora o que fazemos aqui seja importante, seja necessário, mas não é isso, não é apenas isso. Adoração é o que fazemos daqui para fora. A outra passagem que o autor do livro Adoração Autêntica usa é Isaías capítulo 6, ele diz que Isaías tem uma visão, e ele vê o trono de Deus, e quando ele vê o trono de Deus, Isaías capítulo 6, quando ele vê o trono de Deus, ele diz, ai de mim porque estou perdido. Queridos, a verdadeira adoração faz você se sentir perdido. Você não é o líder, você não é o ancião, você não é o autoritário, você não é o que conduz, as coisas não estão na sua mão. Quando você adora a Deus, verdadeiramente, você se sente perdido. E Isaías olhou e disse assim, ai de mim porque estou perdido. A verdadeira adoração faz que nos sintamos perdidos. E olhem para mim, entenda, quando nós nos sentimos perdidos, Deus resolve o problema. Então, para Deus resolver o nosso problema, primeiro nós temos que sentir quem nós somos, qual é o nosso pecado, qual é a nossa queda, e o que o céu está querendo fazer para mudar essa realidade. Quando Isaías disse, ai de mim porque estou perdido, ele disse que viu um anjo vir tirar uma brasa do altar de Deus e trouxe a solução, tocou na boca de Isaías, e ele disse, agora o teu pecado foi perdoado. Sabe quando o teu pecado vai ser perdoado? Quando você se sentir perdido. E sabe quando você vai se sentir perdido? Quando você adora a Deus. Quando você adora a Deus, você olha para você e vê, perdoe-me, o traste, a porcaria que nós somos, que você é. E quando você vê o traste, a porcaria que você é, o céu diz, eu vou resolver o teu problema. O anjo veio, pegou uma brasa e tocou na boca de Isaías e diz, o teu pecado foi perdoado. E tão somente, o anjo disse para Isaías, o teu pecado está perdoado. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele abraçou o perdão. Quando nós estávamos fazendo a programação para cá, dirigida e muito bem pelo Rafael, ficou convencionado que a minha esposa faria o primeiro sermão. E ela olhou para mim e falou, o que eu prego? Eu falei, pregue sobre o perdão. E aí veio o sermão dela de Manassés, pregue sobre o perdão. Se nós vamos enviar esse povo primeiro tem que se sentir perdoado. Mas nós não nos sentiremos perdoados se nós não reconhecermos quem nós somos, que nós somos pecadores. Se Deus pôde perdoar a Manassés, que sacrificou seus próprios filhos no fogo, não pode perdoar a mim e a você. Mas eu e você temos que abraçar esse perdão. E o texto bíblico de Isaías diz assim, que quando Isaías se sentiu perdoado, ele ouviu uma voz, e a voz que ele ouviu dizia assim, a quem enviarei e quem há de ir? E quando ele ouviu a voz de Deus dizendo, a quem enviarei e a quem há de ir? Ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. A verdadeira adoração é se sentir perdoado e decidir que quer levar esse perdão para outros. A verdadeira adoração é dizer, Senhor, eu não presto, mas já que o Senhor me aceita e me perdoa, usa-me, envia-me, é isso que ele está dizendo. E o que a mulher samaritana fez? A Bíblia diz que quando ela entendeu que ele era o Messias e que ele podia de fato dar a água da vida que matava a sede espiritual dela, ela foi à cidade e chamou toda a população. A história de São João 4 termina dizendo que ela chamou toda a população. Quando você vai ser convertido verdadeiramente? Quando você adorar. E quando você adora, você se sente perdoado. E quando você se sente perdoado, você escuta a voz de Deus dizendo, a quem enviarei? E você responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe quem está aqui hoje?
a elite da Igreja Adventista na Grande Cuiabá. Pessoas que, embora pecadores, estão levando outros, também pecadores, à verdadeira adoração. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me. Envia-me, Senhor. Irmãos, durante muito tempo, sabe qual foi a minha oração? Senhor, eu não presto. Eu descobri que eu sou um traste, que eu não presto. Mas me perdoa e me usa. Aí um dia minha esposa chamou a atenção, me chamou e falou assim: você pare de ficar falando em público que você não presta, os irmãos vão acreditar que você não presta mesmo. Aí como é que vai ficar? Pastor do campo não presta. Ele mesmo que disse em público. Esse negócio aqui está sendo transmitido? Misericórdia. Já estou exposto a todo mundo. Mas durante muito tempo a minha oração foi essa: Senhor, eu não presto. Aí a minha esposa me repreendeu, falou: para com isso. Aí eu pensei e falei: ela tem razão. Aí eu parei de dizer: Senhor, eu não presto. Sabe qual passou a ser a minha oração? Senhor, eu continuo não prestando. Mas tem misericórdia de mim e envia-me a mim. Porque isso é adoração. Louvor, oração, culto é preliminar da adoração. Adoração você levanta do banco da igreja e você faz como a mulher samaritana, vai buscar a outros que precisam beber dessa fonte. A verdadeira adoração, Isaías diz: envia-me a mim, me usa, Deus. E nesta noite, talvez você queira dizer: Senhor, sonda-me e me conhece, quebranta o meu coração, me usa e me faça um instrumento para voltar para a minha igreja e levar a minha igreja a se sentir perdoada.